Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Gerenciamento de Serviços de TI. Eu sou o professor Denis Viana e hoje é a nossa aula número 3 da unidade 1. Em nossa última aula, vamos revisar os nossos principais tópicos. Nós vimos o que significa ITIL, né? Nós vimos que é uma biblioteca de infraestrutura de tecnologia da informação, focada atualmente em melhorias de serviços, a melhor aplicação de serviço. Então, basicamente, ela vai reunir aqui as melhores recomendações para os serviços de TI. E qual o objetivo da ITIL? Justamente reunir as melhores práticas de gestão de serviços de tecnologia da informação. É importante que você tenha em mente que a ITIL é um conjunto de recomendações das melhores práticas de gestão. E o seu foco principal é incorporar a tecnologia da informação à estratégia da empresa. Então, nesse caso, a TI passa a ser ali uma parceira estratégica da corporação. Ou seja, passa a ser um diferencial ali, um adicional ali na aplicação dos negócios, uma parceira estratégica ali da sua corporação. E o que é que motiva a utilização da ITIL? A gente pode citar aqui vários pontos principais. Primeiro, o suporte aos resultados de negócios, um ambiente mais estável ali de serviços, um alinhamento mais forte entre a tecnologia da informação e os negócios da empresa, a otimização da experiência do cliente, a avaliação de custos e recursos de TI e a melhoria na qualidade de entrega de serviços. São alguns dos benefícios da ITIL aqui que a gente pode citar. E qual a origem da ITIL? De onde é que surgiu esse nosso conjunto, essa biblioteca de boas práticas? Então, a ITIL teve origem no governo britânico, na década de 1980, e atualmente ela é gerida pela Axelos. E para quem se destina a ITIL, quem pode utilizar a ITIL? Basicamente, ela pode ser utilizada por qualquer empresa, pequeno, médio ou grande porte, que faça uso da tecnologia da informação para fornecer o seu serviço, para aplicar ali os seus serviços para o mercado. E quais são os itens que a ITIL tem que gerenciar? Primeiro, as habilidades, ou seja, pessoas competentes, pessoas com conhecimento sobre o que fazem, como fazem e por que fazem. Processos de trabalho bem desenhados e bem executados. Líderes capazes de realizar o gerenciamento de todos os recursos envolvidos. Além disso, a ITIL tem que ser utilizada para gerir os recursos, ou seja, pessoas em quantidade suficiente para aquela carga de trabalho, informações que orientem os trabalhos, aplicações que automatizem ou facilitem as tarefas, uma infraestrutura que suporte aquelas aplicações, que consiga atender ali a demanda do ambiente de trabalho e, obviamente, o capital financeiro, sem o qual nenhuma empresa vai conseguir se manter. Beleza, esses foram os principais itens que nós vimos na nossa aula anterior, e o que é que nós vamos estudar hoje. Na aula de hoje nós vamos ver como funciona a estrutura da ITIL, vamos ver aqui o ciclo de vida da ITIL, no que é que se baseia a ITIL 4, e vamos falar sobre o sistema de valor de serviço e as 4 dimensões da ITIL 4. Vamos lá, Primeiro é importante a gente entender a estrutura da ITIL, como é que ela é composta aqui. Então a ITIL vai ser baseada em 5 livros. O primeiro seria o livro de estratégia de serviço, o segundo, o desenho de serviço, o terceiro, a transição de serviço, o quarto livro, a operação de serviço, e o nosso último, a melhoria contínua. E o que é que foca cada um desses? Certo? O que é que foca cada livro da ITIL? O que é que vai abordar cada um deles? Cada livro são cerca de 400 páginas, então são todo ali aproximadamente 2.000 páginas ali de conteúdo. Então, de uma forma resumida, estratégia de serviço, ele fala de negócios, de dinheiro, ou seja, toda aquela parte ali que você vai estar pensando ali quanto você vai cobrar, quanto vai custar, aquela parte financeira ali da estratégia de negócios. Desenho de serviço é o planejamento do que fazer, os detalhes técnicos ali. Então você vai criar ali todo o planejamento do seu negócio, todas as etapas dele você vai estar procurando definir no desenho de serviço. Transição de serviço. A gente fala de transição, estamos falando da instalação da tecnologia, da implantação
ali do seu serviço, do seu software, por exemplo. Então, planejamento de como fazer. A operação de serviço. Quando a gente fala de operação, a gente fala simplesmente do suporte ao cliente. Uma vez você faça ali a instalação, faça a implantação, então você precisa suportar aquele serviço, ou seja, atender ali as demandas do cliente para manter o serviço funcionando, né, e manter a satisfação do cliente. E nosso último aqui seria a melhoria contínua. Quando a gente fala de melhoria contínua, nós falamos de aperfeiçoamento. Tá? Não existe ninguém perfeito, não existe nenhum sistema ou serviço 100% perfeito. Então, sempre você pode melhorar aquele serviço. Tá? Então, esses são os nossos 5 focos, né, principais aqui, né, de cada livro de ITIL. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, um profissional que trabalha definindo o custo de serviço para o cliente. Esse é o profissional que está ali na estratégia do serviço. Então, né, o foco dele vai ser nessa parte aqui da ITIL. Um outro exemplo. Um profissional que planeja, levanta ali os requisitos de um software, né, que faz levantamento ali dos requisitos de um software. Ele é o responsável pelo desenho do serviço. Já o profissional que instala um servidor, instala um software específico, ele vai ser o profissional que está dentro da transição de serviço. Então, esse vai ser o foco dele. E o profissional responsável por atender o cliente, né, quando acontece algum problema, quando tem algum chamado, né, esse é o profissional responsável ali pela operação de serviço. E o nosso último exemplo é o profissional que faz auditorias, controla a qualidade, faz o CRM, né, aquela relação ali com o cliente, ou seja, ele verifica ali a satisfação do cliente. Então aqui ele está englobado ali na melhoria contínua do serviço. E aí temos uma pergunta aqui que é importante que você faça, né, uma atividade para você fazer, dá uma pausa no vídeo, pensa um pouquinho. Né, e se você trabalha com tecnologia, né? Então, qual é o lugar da ITIL que você está inserido nesse momento? Então, na empresa que você trabalha atualmente, qual das áreas que você está trabalhando atualmente? Né? É na área de estratégia de serviço, é na área de desenho de serviço, é na operação, é na transição ou é na melhoria contínua do serviço? Tá? Anota aí, responde aí e a gente vê algumas correções, algumas respostas aqui na nossa próxima aula. E aqui só para embasar um pouquinho, né, alguns exemplos de serviços. A gente pode citar, por exemplo, a manutenção de computadores, a instalação de redes, manutenção ou suporte a um software, por exemplo. E aí vamos ver aqui a estrutura e benefícios do ITIL 4. Né? Os principais componentes do ITIL 4 são o sistema de valor de serviço, né? O modelo de 4 dimensões, e aí vamos ver cada um deles aqui. Né? Primeiro, o sistema de valor de serviço. O que é que seria esse sistema? Né? Quando a gente fala de valor de serviço, nós temos primeiro a cadeia de valor do serviço ITIL. Depois nós temos as práticas ITIL, os princípios orientadores, a governança e, por último, a melhoria contínua. Tá? Na nossa aula de hoje a gente vai começar a falar sobre a cadeia de valor de serviço. Né? Os demais a gente vai vendo durante as próximas aulas. Então, para a gente saber o que é a cadeia de valor, né, primeiro a gente precisa definir o que é valor. Né? Então, é importante que você tenha a ideia que o valor ele é uma coisa muito subjetiva. Né? Ele é a percepção de benefícios, finalidade e importância de alguma coisa. Né? Então, o gerenciamento de serviço, quando a gente fala sobre gerenciamento, ele é definido como um conjunto de capacidades organizacionais especializadas para possibilitar a entrega de valor aos clientes na forma de serviço. Tá? Então é importante, né? O valor ele é subjetivo, né? Aquela percepção que a pessoa tem dos benefícios, né? Das funções daquele serviço que ela está recebendo. Tá? E como é que esse valor é criado? Né? O valor não deve ser considerado como uma relação unidirecional. Então o valor ele vai ser sempre criado em conjunto, né? A pessoa que está recebendo o serviço e a pessoa que está prestando o serviço. Tá? Então o valor ele vai ser obtido através de uma colaboração ativa entre fornecedores e consumidores, bem como outras organizações que são relevantes dentro do ciclo de vida do serviço. Importante. É necessário ter claro entendimento dos seguintes pontos. Primeiro, o que é considerado valor. Né? Então você tem que ter bem essa ideia aí do que é um valor ali para o seu serviço. Segundo,
Quais são as partes interessadas, né, os stakeholders, quais são as partes envolvidas ali no seu serviço e seus escopos de trabalho. E por último, como o valor pode ser criado a partir de serviços. Você vai prestar um serviço, como é que eu posso criar um valor ali a partir daquele serviço. Tá? E aí temos uma outra atividade para você pausar aí e realizar no seu caderno. Né? Considere um serviço como o iFood, né, aquele serviço de você pedir ali as refeições, né, pedir entregas ali na sua casa. Né? Então, baseado no iFood, o que é considerado um valor, segundo a sua visão, nesse tipo de serviço? Né? Quais as partes interessadas envolvidas e seus escopos de trabalho dentro do iFood? Né? E como o valor pode ser criado a partir de serviço? Então, responde esses 3 itens de acordo com a sua ideia, com o que você pensa, e na próxima aula a gente vai discutir sobre eles. E aí chegamos no nosso último tema, aqui, o último tópico, que são as 4 dimensões, né? Que vão englobar, primeiro, a organização de pessoas, a informação e tecnologia, parceiros e fornecedores, fluxos e processos de valor. Né? O que é que vai ser cada um desses itens aqui? Né? Primeiro, quando a gente fala de organização de pessoas, tá? Que pode ser, por exemplo, quando a gente está montando as equipes, selecionando ali a mão de obra que vai prestar aquele serviço. Né? Informação e tecnologia está diretamente relacionado com a infraestrutura, os sistemas que você vai utilizar, os softwares, né, os apps, por exemplo, que você vai estar trabalhando. Parceiros e fornecedores, aqui é bem descritivo, né, são os itens que vão ser utilizados para o seu negócio, né, quem vai fornecer a matéria-prima, por exemplo. E fluxos e processos de valor, como é que você vai manter ali a relação, né, com o seu cliente, com seus fornecedores, né, como é que vai ser ali o teu fluxo de trabalho. São alguns exemplos aqui do que seriam as 4 dimensões. Né? Tendo em base essas ideias, ó, temos a nossa última atividade. Tá? Então você dá uma pausa aí, pega lá no seu caderno, e aí eu quero que vocês respondam isso daqui. Ó. Levante para cada uma dessas dimensões que a gente acabou de citar um desafio, segundo a sua visão, né, enfrentado ali pelas organizações. Né? Então você vai pensar numa empresa, pode ser a empresa que você trabalha ou alguma empresa que você conheça, e você vai listar pelo menos um desafio na organização de pessoas, na informação e tecnologia, parceiros e fornecedores e fluxos e processos de valor. Então você vai listar pelo menos um desafio que teria para cada um desses tópicos de acordo com a sua visão na empresa, tá? Aí você vai citar a empresa, citar qual a área que ela atua e em seguida você coloca, né, os seus 4 desafios ali, tá bom? Aí façam isso, né? Na próxima aula a gente confere, né, tira essas dúvidas aí. E aí chegamos ao resumo da nossa aula de hoje. Né? Nós vimos como funciona a estrutura da AITIO, nós vimos ali o ciclo de vida da AITIO, baseado ali nos nossos 5 livros, tá? Que são o nosso livro de estratégia, nosso livro ali de desenho, né? De transição de serviço, o de operação ali do serviço e da melhoria contínua. Né? Vimos no que é que se baseia a AITIO 4, né? Que basicamente é o nosso sistema de valor de serviço, e nas 4 dimensões que a gente acabou de citar. Tá? Nosso slide seguinte temos as nossas fontes consultadas, né? A gente continua com aquelas fontes do início, tá bom? E na nossa próxima aula, né, a gente vai continuar aqui na nossa unidade 1, tá? Lembrando que nossas aulas sempre vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube, youtube.com/DenisViana, e aí você pode assistir, né, quantas vezes você quiser e rever o nosso conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, mandem no nosso grupo do WhatsApp ou tirem durante a nossa aula presencial na semana, ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!